Então, assim como o homem imagina, assim ele é. Então, não, vamos colapsar. Sabe o que é colapsar, não é isso? Colapsar é destruir. Colapsou. Fulano colapsou. Fulano caiu. Então, vamos colapsar, assim, essas ideias estranhas. Tá? Porque o nosso tema vai ser hoje a porta da guarda. Tá? Vai ser o nosso tema hoje, a porta da guarda. Agradecemos a Deus, a vocês, perdão, mas foi bom que eu ia falando um bom tempo com o nosso amigo do Uber, e eles acham que você tem muito conhecimento, né? E aí você entra com a palavra de Deus, aí eles ficam assim mais ainda, aí se identificam com você. Mas, irmãos, como as pessoas estão precisando de ouvir palavras, não o que nós estamos vendo ainda. O que nós estamos vendo aí, irmãos, tem que ter, tá? É normal, o mundo está em caos. Mas quem é a luz do mundo agora? E nós somos o que agora? Agora chegou a nossa vez. Né? Então esse tema, a porta da guarda, que é a 10ª porta, interessante que essa porta, ela é chamada a porta de Mikfad também, que é em hebraico, Mikfad. E perto dessa porta, que é a porta 10, próximo dela tinha o quê? Tinha o templo, olha só que interessante, né? Próximo dessa porta tinha o templo e tinha o que mais? O que vocês acham? O que tinha próximo dessa porta? Que é mais importante, o templo e que mais? O palácio do rei. Tá? Isso aí tem um significado muito forte para nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Então nós temos que guardar. Essa porta que está ali, né, para a gente, ela tem muitas coisas para a gente ver aí, meus amados. Muitas coisas mesmo, tá? Vamos ver para nós, quem acha para nós Colossenses 2:3? Quem quer ler para nós? Colossenses 2, verso 3. Está lá no finalzinho, tá? É uma das cartas paulinas. O que ele fala a respeito disso aí? Né? Em quem estão escondidos? Isto. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Então, quem será? Quem é que está escondido todos os tesouros? Quem? Quem é? É Jesus. Irmãos, à medida que você for aprendendo assim, você quer riquezas, se aproxime mais de Jesus. Ali que está tudo com Ele. Está tudo com Ele, amigo. Nós costumamos olhar para outras pessoas, o neopentecostal manda você olhar para isso, porque eu tenho que olhar cada vez mais para Jesus e me achegar próximo dele. Lembram? Aí que está, irmãos. Onde é que está o Bispo França? Está trabalhando. Tá. Acredita? Tem saudade dele. Está lá em cima revelando. Ih, Está na tá bom, revelação. Está revelando, né? Vai trazer a palavra. Agora eu senti falta dele. Então, porque ele falou uma ocasião, uma coisa entre eu, ele e aí só com ele aqui, né? E o bispo Egenilson, que, veja bem, o povo tinha uma responsabilidade, tá? O levita tinha outro tipo de responsabilidade. O sacerdote tinha um outro tipo de responsabilidade. E o sumo sacerdote tinha um outro tipo de responsabilidade. Todos tinham que um compromisso de guardar. Sabe?
Ah, mas o povo está agindo assim. Mas se você é levita, você não pode agir como o povo age. Tem que guardar outro nível. Está guardando outro nível. Entendeu? Se você é sacerdote, tu não pode agir como age o levita, nem como age o povo. Porque, veja bem, olha só que interessante. A sequência é para chegar onde? A Deus. Então, o sumo sacerdote é o que está mais próximo de Deus. Lembra? A quem muito é dado, pouco é cobrado. Lembra disso? Lembra? Muito é cobrado. Então, meus amados, se Deus nos deu uma missão, e tu olha para o outro irmãozinho e fala que tem que saber qual é a missão que Deus te deu para você guardar. Deixa o irmãozinho de lado. Entendeu? Você é a porta da guarda. Entendeu? Deus te deu um cargo, Deus te deu um compromisso para você ficar guardando aquilo ali. Se você não guardar, o inimigo entra. Entenderam por que a gente está pegando essa questão da porta da guarda? Porque ela fica guardando quem? O templo e o palácio. Então, todo mundo que tinha que entrar naquela cidade, ele era, diz que Israel é assim, né? Você para entrar é mole, mas para sair diz que você vai passar sobre uma supervisão. Várias pessoas vão lá investigar você, vão examinar você, vai ter várias revistas, não é isso? Sabia? Tem várias revistas lá. Você não sai assim mole, não. Você vai ter que se preparar para isso. Está entendendo? Para sair? Para sair. Você faz várias vistorias em você. Eu tenho que suportar isso. Porque é a porta da guarda. É um exemplo que eles nos dão. Entendeu? Para entrar, você entra fácil. Sim, mas o que tu vai fazer? Se você vai sair, alguma coisa você tem alguma coisa ali que eles querem saber. Se você tem ou não tem. Você não pode levar nada deles, a não ser o que é permitido. Você não pode ir lá roubar deles alguma coisa. Tinha que botar uma porta dessa aqui, né? Vamos parar de roubar tanto, né? Fica um exemplo, né? E a igreja ela precisa, irmãos, ter esses portais da guarda. Eu e você que somos os vigilantes. Tá? Porque vamos lá. Irmãos, quem foi o primeiro guardião da terra que Deus deu para guardar a terra? Quem foi? Isso, Adão. E ele guardou bem a terra, não guardou? Lembra? Lembra? Até então. O que ele fez? Aí tu vai entender o que Satanás disse em Lucas 4. Se prostrado me adorares, te darei o mundo. Mas por que ele fala que vai dar o mundo? Porque ele pegou de Adão, lá em Gênesis 2,15. Ele pegou de Adão, irmãos. Adão não guardou o jardim. E nós também. Deus nos chamou para guardar e cultivar a igreja e temos que ter esse compromisso. Sabia? Esse estudo é muito forte, eu só resumi o máximo para a gente. Mas ele, irmãos, ele é tudo. Porque não é à toa que é a 10ª porta. E 10 em hebraico é mão. Entendeu? Deus fez, se você pegar Gênesis 1, quantas vezes tem a palavra disse Deus? Lembra dessa aula? Gênesis 1? Disse Deus, disse Deus, disse Deus. São 10 vezes que tem o verbo disse Deus, disse Deus, disse Deus. Por que isso? Qual é o código que tem aí? Uma mão tem 10 dedos. Quer dizer, é a mão de Deus. Na cruz, ali está as mãos de Jesus, que foram furadas por mim e por você. A estátua de Daniel tem quantos dedos nos pés dela? Tem 10, não?
Vocês que já fizeram o curso devem saber, vocês já tem diploma. Se não faltar nenhum dedo, deve ter 10. Sim, essa é perfeita. E por que tem. Qual a relação dos 10 dedos, dos 10 disse de Deus, com os 10 dedos da estátua? Porque Deus é lindo, irmãos. Como é que começa uma história? Uma história tem o início e o final tem que ser igual ao início. Tu tem que retomar. Então Deus cria o mundo com 10 verbos. E o mundo vai terminar nos 10 dedinhos da estátua. Aí acabou a história. The end. Final. Por quê? Quando Deus criou o homem, lembra dessa aula? Ele fez o boneco, e quando o boneco começou a andar, qual a primeira parte que o boneco moveu para andar? Exatamente. Para cima, céus, para baixo, terra. Para cima, céus, para baixo, terra. O passo do homem. E a humanidade vai terminar com os 10 dedinhos de barro e de ferro. Hoje se supõe que o barro é a pessoa humana e o ferro é a IA. Ambos não se coadunam. Aquele filme Matrix, ele dá para você uma dica, né? Tu vai escolher qual a pílula, a vermelha ou a azul. A vermelha é o ser humano, a azul é a tecnologia. Tu escolhe qual. Tá? Então, esses 10 aí, essa porta aí, a 10ª porta, está falando, na verdade, de Jesus. Ele que é a porta. Ele fala, eu sou a porta. E quem entrar por essa porta, sairá e encontrará pastagens. Vamos lá. Tem mais alguma coisa assim muito linda aqui, meus amados, que eu não posso assim deixar para vocês, tá? Vamos pegar aí desse gancho de Efésios 1:10. Quem quer ler para nós? Tá? Na questão de riqueza. Todo cristão, ele tem um momento que ele quer muita riqueza. E tem que ter muita riqueza. Ele tem que entender que riqueza é essa. Irmão, nós somos muito ricos em Cristo. Comece a colapsar a sua mente que diz que falta isso, que não tem nada. Comece, eu sou muito rico em Cristo. Eu sou muito rico em Cristo. Leia lá, Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então, Gálatas 4:4 fala o quê? Fala da plenitude. Vamos lá como é que está Gálatas 4:4. Fala o quê? Que Cristo, o quê? Ele se manifestou quando? Quem? Cristo, onde, quando, por quê, para quê? Hein? Gálatas 4:4. Está no finalzinho. Como é que está lá? Está no finalzinho, perto do Apocalipse quase, né? Está no finalzinho da Bíblia. Indo para... Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos. Pleno quer dizer em grego, pleno vem de plerô. Plerô em grego é cheio, tá? Cheio. Então, encheu. Então, Jesus, ele vem completar tudo isso. Então, a riqueza está nele. Por quê? Adão entregou a riqueza para o diabo. E aí ele veio agora resgatar tudo. Então, quando ele fala assim, o diabo fala, mas se prostrado me adorares, ele está diante de quem é a riqueza, gente. O diabo só teve o que ele roubou do homem. As coisas de baixo. Mas agora Jesus, irmãos, um milagre que Jesus faz sobre as águas, ele está recuperando o poder que Deus deu para o homem dominar as águas. Lembra lá no começo?
Em Gênesis ele fala: eu te dou poder sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as coisas. Cada manifestação de milagre de Jesus, ele está retomando esta riqueza para ele, para nos dar depois. Tudo bem? Vamos lá. Agora, Isaías 22, verso 22. Quem quer ler para nós ali? Isaías 22, verso 22. Tá? Vai falar de dois nomes interessantes. Tá? Porém, pode ler. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. As chaves, não é isso? É, As chaves da casa de Davi. de Davi. Tá? Então, mas ainda eu quero pegar mais uma coisa com vocês ainda. Segundo Crônicas 29, verso 4. Vamos ver o que tem ali, para nós fecharmos esse raciocínio nosso. 29. Não, 29, verso 4. É segundo Crônicas ou segunda Crônica? É segunda? É segunda livra ou é segundo livro? E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, aí depois vai ter Sébina e vai ter Ilquias, o sacerdote, que vai atuar aí. Tá? Onde é que está? Eu queria ver um texto, 22, que fala, o início, que assim, vai falar sobre Sébina, era um servo do rei Ezequias, tanto um administrador sobre a casa quanto um escriba. Não está bem claro não, né? Também é. Então, ora, Isaías 22, 15 a 25, como é que está ali? E Deus deu ordem, o administrador Sébina, é o quê? Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com este oureiro, com Sábina, o mordomo, e Isso. disse-lhes: que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar, é isso? Isso, é Sébina, Cavando, isso aí. é o Sébina. Cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Então, tem Sébina e tem também depois Ilquias. São dois homens diferentes, né? Ilquias, o que Ilquias faz? Ele aparece junto com Sébina, que eu esqueci de anotar aqui, agora eu quero procurar aqui. Tá? Ilquias, ele está junto de Sébina. O sacerdote Ilquias, ele está onde, né? E o Sébina já chama do Sébina, não é isso? Segundo Reis, verso 22, 12. Aqui também, será naquele dia que chamarei a meu servo ele aqui, e filho de Ilquias, é Isso, Ilquias. Ilquias, vestiu-ei da túnica e cingiu-ei com tecido. Que versículo, que capítulo é esse? 21. De Isaías? 21. 21. É o final, né? Tá. Então um fala de Sébina. Quem é Sébina? E quem é Ilquias? Esse aqui era ruim, tá? Esse aqui é negativo. Este aqui, ele foi um mau administrador. Que tem tudo a ver com Adão. Adão é o mau administrador do Jardim do Éden. Gênesis 2,15. Tá? E Ilquias
já tem a ver com Jesus, que é o bom administrador. Então, estes homens, eles eram responsáveis para cuidar do templo. Então Deus vem, Adão era para... Irmão, se Adão não tivesse pecado, não precisava de Jesus. Entendeu? Então o Sebna, ele não cuidou bem, ele deixou o orgulho entrar nele, que é como nós, irmãos. Alguém fala assim, quer conhecer alguém, dê para ele poder, aí ele se enche, né? Agora, quando você tem uma visão de Deus na sua vida, você quer servir a Deus e não se servir de você mesmo. Eu vi uma palestra numa igreja aí muito famosa, né? Que o conferencista chocou, acho que todos os graudões, né? Os chamados medalhões da denominação dele. Era um congresso cheio de gente, toda assim, né? Ataviados, né? Todos a rigor, assim. E ele fala assim, o estádio cheio, o ginásio cheio, ele fala assim, irmãos, eu não sei se eu faço para vocês um apelo para todo mundo aceitar Jesus. Só tinha pastores. E ele é de Canoas, esse pastor. Ele falou, irmãos, esses dias eu peguei todos os mendigos que tinha na rua, eram 120. Contactei eles e falei, olha, nós vamos agora para uma pizzaria e vamos comer uma rodada de pizza à vontade. 120 pessoas de rua. Um rodízio de pizza. E aí o pessoal ficou olhando assim. Está entendendo? Quer dizer, é um bom administrador. Tá? E ele deu mais outro exemplo. Agora ele vai pegar meia tonelada de carne e fazer um churrasco com eles. Porque ele falou, tive fome, tive nu. Essa questão, né, irmão, que está no nosso meio. Deus nos botou como guardas, porque a igreja ela tem uma missão. Eu quero ver se eu chego nessa parte da igreja. Porque Jesus é o guarda, mas ele deixou para nós também dispenseiros dele. Agora chegou a nossa vez de guardar o que? A santidade, mas também o amor ao próximo. Essa é a nossa função. Nada mais do que isso. Agora, nós temos que entender que se você está na condição de povo, tu tem um compromisso. Se é levita, já aumenta. Se é sacerdote, já aumenta. Se é o sumo, já aumenta. Entendeu? É maior a responsabilidade. Eu não posso me largar à toa, sair na galera. Não que você seja melhor que o outro, não. Mas você tem responsabilidades da sua intimidade com Deus. Onde Deus quer segredar coisas para mim e para você. Entendeu? Tu tem que estar guardando. Por isso que São Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas tudo me convém, não é isso que ele fala? Nem tudo me convém. E tudo me convém, não é isso? Nem tudo me convém. Será? Será que a gente age assim mesmo? Será que a gente age assim? Será que a gente age assim? Aí nós estamos o quê? Estamos sendo um mau guarda. Não estamos guardando o templo nem o palácio das riquezas do rei. Entendeu? Irmãos, a grande verdade é essa. A maioria das igrejas que você tem por aí, a média delas é 50, 70 pessoas. A média hoje. A não ser aquelas que, eu já é o departamento, mas de compromisso, de mudança, são poucos que estão na guarda. Então não se impressione com o que tu ouve por aí, os alaridos. Lembra? Ali quando
Josué desce do monte com Moisés e diz que é um alarido enorme lá. Aí Josué vai ver, não era nada não. Então, às vezes tem muito alarido por aí, tu vai ver, não tem nada. Tá? Porque nós, de repente, não estamos guardando. Chega de estar, vamos lá então. Então, o que eu quero mais dizer para você sobre essa porta da guarda é Apocalipse. Aí tu vai entender Apocalipse 5. Lembra? Apocalipse 5, irmãos. Ali tem um choro que a teologia não explica. Por que tem choro no céu? Diz que João chora quando não vê alguém digno de abrir o livro dos 7 selos. Aí diz que ele olha, e aí vem um anjo e fala, não chores, aqui está o cordeiro que foi morto. Que Jesus é a nossa guarda, ele veio nos guardar. Ele é a porta da guarda. Vamos lá, Apocalipse 5. Olha, onde é que está esse versículo que ele fala assim, eis o cordeiro? Apocalipse 5. Irmãos, aí esse momento do capítulo 5, por que, irmão, o João não é o mesmo João que viu Jesus ser crucificado? Não é o mesmo João? Ou não? O que você acha? Não é o mesmo João que viu Jesus ou não? Sim? Por que ele não lembra que Jesus já morreu na cruz por nós? Por que ele não lembra? Que a gente acredita, irmãos, quando você for lá para os céus, Deus vai apagar toda a tua memória ou parte dela. Você não vai lembrar de muita coisa ou nada. Está entendendo? Que ele não lembra que ele viu Jesus. Ele não lembra que teve ali no peito de Jesus. Ele não lembra. Por quê, irmão? Porque quando você e eu chegarmos lá, como diz o vai ter que fazer um reset na sua memória, para você e eu, lembra? Aqui, ó, o que é a letra Aleph? Não é assim? A letra Aleph? Tudo bem? Não é a primeira letra? Mas a segunda é Beit, quando começa Bereshit, ó. O Bereshit começa com B. Tá? Irmãos, Deus só começa a usar a letra B, que é construir. Essa parte aqui, ó, Deus não fala para nós. Ele só vai mostrar essa parte depois que você subir. Ele vai mostrar o que é o Deus Aleph. Viajei muito ou não? Ei? Ele vai nos mostrar o que é antes, do antes e dele mesmo. Então João, ele faz essa viagem, só que ele não consegue. Quando ele olha aquele livro aí dos 7 selos, ele fica apavorado. A humanidade está em jogo, ela está em perigo. Porque, irmãos, é muita coisa que Deus mostrou para João quando ele é arrebatado. Ele mostra o início de tudo. O que vai acontecer comigo e com você? Que é o que meu filho dizia, pai, Deus tem avô, Deus tem primo, não sei, filho. Só quando chega lá que eu vou saber se ele tem primo, se ele tem avô, não sei. Criança é assim, né? Criança bota em cada situação. Então tu vai saber como é Deus, o início do Deus. Então João, ele fica apavorado, que ele não vê ninguém digno de abrir o livro dos 7 selos. Diz que ele chora, porque ele não consegue lembrar a memória aqui de baixo mais. Há alguém que fala que você, quando chega lá, vai lembrar dos pais, vai lembrar não sei de quê, não sei. São teses. Mas aqui o João não lembra. Ele não lembra que Jesus é a porta. Então aparece aquele cordeiro ali, que já foi morto. O cordeiro já estava morto. Porque essa letrinha aqui, Aleph, tá? Essa letrinha Aleph, ela simboliza o quê? Aqui simboliza a mão, e aqui é mão, tá? E aqui é uma conexão. Então, o que é mão?
aqui estão as mãos de Jesus, meus amados. Então a letra Aleph já é Jesus. Só que lembra que a figura dela é de um boi, que é o Jesus simbólico. Então são os tesouros escondidos. Então a letra Aleph é o sacrifício simbólico de Jesus. A letra Aleph é isso. Já está lá morto. Tá? Já está o seguro. Deus fez um seguro antes de criar o homem. Sabe aquela história? O seguro morreu de velho e o desconfiado ainda está vivo? Está entendendo? Né? Então Deus, ele tem o seguro dele lá. Porque o homem vai ficar, ele vai dar para o homem a opção de decidir. E o homem vai ter que decidir. Ele não criou o homem como robô. Então volta para cá, chega de historinha, pensamos que a hora voa muito rápido, misericórdia. Porque eu quero dar essa questão da porta para vocês, meus amados. Aproveitar mais com vocês ainda. Agora, um pouquinho só para a igreja. 1 de Pedro 4:10, né? 1 de Pedro 4:10. Agora vai ser para a igreja. O que a igreja tem a ver com esta porta? O que a igreja tem a ver? 1 de Pedro fala um pouquinho disso, tá? Porque essa porta era para reparar, né? É para reparar a porta da guarda. Quem sabe não, nós precisamos hoje, a igreja precisa hoje reparar essa porta. Sabia? Ela tem que reparar essa porta. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Tá? É esta riqueza aí. Irmão, não temos ideia que em Jesus é que estão as riquezas todas. E agora ele passou para mim e para você. Nunca diga que você é feio, que você é pobre, que você é um ninguém. Nunca diga isso. Nunca. A não ser que você não está reconstruindo ainda essa porta. Nós temos que aprender a reconstruir esta porta. Porque na verdade, irmãos, bota aí, Jesus é o guardião das riquezas, nunca esqueça. Jesus é o guardião de quê? É o guardião das riquezas e que mais? Do céu e do reino. Tá? Então, é isso que Jesus é. E a igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é guardiã de quê? A igreja é guardiã do quê? Das riquezas espirituais. Tá? A igreja, como falou a irmã, Deus te deu dons, Deus te deu ministérios, então guarde isso. Deus te deu santidade, Deus te deu amor, são riquezas espirituais. Essa é a nossa missão. Permanecem o que? Lembra? A fé, a esperança e o amor. Isso são riquezas que Deus nos deu. A fé, a esperança e o amor. Então, irmão, não é motivo de eu e você, né? O carro quebrou. Deus sabe o que ele quebrou. Deixa para lá. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Isso aí não há problema nenhum. Vamos que vamos, porque nós temos algo para lá, não é para cá. Né? Se quebrou, se não pode, vem a pé, sei lá, vai dar qualquer coisa. Mas você está feliz, né? Sou feliz com Jesus. Está entendendo? Sou feliz com Jesus. Esta riqueza, esta alegria que Deus me deu, nenhum demônio vai me tirar, vai te tirar. Essa paz, essa alegria, não vai tirar, você tem que ser a guarda disso aí. Entendeu? E aí foi bom que o meu mecânico, até eu orei por ele,
porque ele está com um problema no pé dele, foi em vários ortopedistas, e agora ele foi num que tirou a ressonância e viu que ele está com edema. Aí oramos por ele, né? Descobriram lá, digo, foi bom, então eu tinha que ir lá falar com o nosso mecânico, fazer uma oração por ele. A nossa missão é essa. Propósito, né? Entendeu? A O nossa carro missão quebrou para isso. claro. Pegar por ele. Deus tem as estratégias dele, mas tu tem que estar vigiando sempre. Você é o guarda, a porta da guarda. Amém? Que a hora já passou, né? Misericórdia.